Muito bom dia, bom dia, bom dia, amigos da nossa querida SEAC. Mais uma palestra se iniciando aqui no Facebook da nossa SEAC neste domingo de Páscoa tão especial, tão emblemático e obviamente com mais um grande palestrista aqui conosco, palestrante, o Celso. Bom dia, Celso, como é que você está, querido? Bora para a nossa palestra? Bom dia, Rite. Bem, graças a Deus. E você? Tudo bem. Estou emocionado, na verdade, né? Porque é um domingo muito especial, acabo ficando nervoso aqui e você é um dos palestrantes que eu mais gosto, que eu mais admiro, que eu mais fico feliz quando eu vou aos domingos ou no dia que você está palestrando, que é muito bacana a forma como você conduz as suas palestras. Sou seu fã e torço para que hoje a gente tenha mais uma palestra super inspirada sua aí, tá? Boa palestra para você. Bondade do seu coração, Rite. É isso. Segue lá. Avisando o pessoal, né, que essa semana a gente volta às palestras às quartas-feiras, né, como era durante a semana no SEAC presencial, mas a gente passa a fazer às quartas-feiras às 20 horas, tá, por conta aí das aulas online dos nossos alunos do SEAC, tá bom? Boa palestra, Celso. É ok, Rite. Muito obrigado. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês, para que seja possível, de alguma forma, rememorarmos um pouco daquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos apresentou. Assim, então, vamos dando por aberto os trabalhos de hoje. Jesus nos tem apresentado todo um leque de informações, de mensagens, tidas interpretadas como sendo libertadoras por aquilo que se interprete como sendo aquilo que se apresenta perante as necessidades internas que o Espírito apresenta. Libertadoras pelo fato de nos proporcionar a possibilidade de nos acertarmos perante nós mesmos. Libertadoras naquilo que se apresente como sendo o fato de nos encontrarmos numa trajetória que perfaz um tempo chamado eternidade e que tem nos apresentado, então, as etapas tidas e interpretadas como sendo evolutivas. Então, o que Jesus nos tem apresentado é todo esse aspecto que permite com que nós possamos nos sentirmos mais livres, em melhores condições para trafegarmos e percorrermos perante todo esse processo de crescimento e desenvolvimento no qual o Espírito encontra-se envolvido. E assim sendo, há de se interpretar que Deus nos criou espíritos simples e ignorantes, e naquilo que se interprete como sendo a simplicidade, a interpretação básica de sermos puros e de nos encontrarmos abertos e voltados para um único aspecto que é crescer, que é se desenvolver, dentro daquilo que Joana de Ângeles apresenta como sendo o arquétipo primordial, o arquétipo primacial, que é a interpretação de Deus em nós. Então, um arquétipo, ele necessita ser interpretado como sendo um item provido de conteúdo. Principal, esse conteúdo primeiro, é Deus em nós. Então, o arquétipo primordial, o arquétipo primacial, assim apontado por Joana. O espírito ignorante pelo fato de não se encontrar provido de informações que de alguma maneira pudessem deturpar a sua caminhada, que pudessem deturpar a sua trajetória. Então, alegoricamente, poderíamos conceber o espírito como sendo aquele que se encontra sobre trilhos retos, firmes, seguros, que o conduzirão para o desenvolvimento de um trabalho condizente àquilo que se interprete como sendo o fato de nos tornarmos co-criadores de Deus, de virmos ao longo do tempo a colaborarmos com o processo da criação. Para isso o Espírito foi criado. Mas evidentemente que como tudo se encontra dentro das leis, não seria o Espírito que estaria fora desse contexto. Então, uma destas leis, a lei de liberdade, acaba apresentando ao Espírito uma vereda chamada livre e arbítrio. E essa vereda livre-arbítrio
Permite, então, ao espírito ir e vir da maneira que quiser, optar e decidir. Então, há necessidade de que, da mesma maneira que uma criança nasce, cresce e se desenvolve, torna-se adulto, o espírito também veio trabalhando, veio caminhando através de etapas sucessivas que lhe foram sendo apresentadas ao longo dos milhões de anos. E vencidas essas etapas, num determinado instante, o espírito encontra uma etapa, que é a etapa da razão, onde a partir de um determinado instante, de um determinado momento, abre-se duas veredas dentro desta etapa, que é uma chamada ego e outra chamada consciência. Então é muito importante que se interprete que o espírito, criado simples e ignorante até este instante, dentro de processos onde a inconsciência foi lhe apresentando as questões, todos os dados recolhidos através de todos os arquétipos que tenham sido desenvolvidos, arquétipos que foram sendo preenchidos de conteúdos, todos eles estavam dentro dessa área chamada inconsciente, que é o inconsciente profundo que nós temos hoje. E a partir de um determinado momento em que é envolvido com a consciência e o ego, então o espírito ele passa a vivenciar o momento presente, tendo as condições então de começar a se ressentir das questões, de optar, decidir, mas ao mesmo tempo também começar a se tornar responsável e responder pelas suas próprias ações. Então é importante que nós interpretemos o seguinte, que o espírito no corpo, o espírito encarnado, com uma estrutura emocional chamada consciência, que tem um determinado espaço limitado, onde a apreensão das informações, onde as impressões e os registros acabam se manifestando, ocupando uma determinada área de memória, que é pertinente ao fato de, pelo fato de se encontrar no corpo, ele precisa então raciocinar a respeito, interagir, pensar, e tudo isso no momento presente. Então, está numa área chamada consciência. E você tem uma outra área atrás disso, que é o inconsciente profundo, que carrega, então, todas as informações que o espírito possui desde o momento em que foi criado simples e ignorante. Alegoricamente falando, é como que se você tivesse o seu celular, não é? E no WhatsApp do seu celular, então você tem lá um monte de contatos. Né? Então, existem aqueles contatos que estão logo ali na frente, que são os contatos com quem você mantém relação constantemente. Esses contatos que você mantém relação, e vamos imaginar que você tenha 1000 contatos no teu celular. Então você tem uns 30 ali, onde você interage constantemente. E dos 30 até o 1000 que está para trás, que são contatos que você um dia já manteve contato, contatos com os quais um dia você se movimentou, esses contatos você não trabalha mais. E esses contatos que você teve conversas gravadas, conversas escritas, conversas que foram boas, conversas que foram muito ruins. Mas está tudo gravado ainda no teu celular, não é? Está tudo dentro, esses conteúdos tóxicos ou não, de conversas boas, amistosas, amigáveis, ou de conversas ruins que foram travadas, elas estão gravadas e elas se encontram lá. Então, os 30 contatos que estão ali na tua frente também estão providos de conteúdos bons e não tão bons, você interage constantemente. Alegoricamente, na estrutura emocional, isso é o teu consciente. Esses contatos primeiros que você tem aqui na tua frente, no teu celular, é a tua área de consciência, é onde você interage constantemente. E o que está daí para trás, lá para o fundo, então já está numa área de memória extremamente vasta, numa área de memória profunda. Na estrutura emocional nós chamaríamos então que isso aí é o inconsciente profundo. Né? Então é a mesma coisa de você ter um iceberg, o que está para fora da água é um ponto mínimo. Essa é a consciência. O que está da superfície para baixo, que é a parte absurda, esse é o inconsciente profundo. Então, fora da água é número 1. O que está para baixo da superfície é 99. Então, o teu inconsciente profundo, ele está nessa área vasta, né? Daquilo que você não mexe mais no teu WhatsApp, daquilo que está abaixo da superfície. E o que está acima da superfície é a área da consciência, onde você está mexendo nesse instante. Só que tem um problema. Tem um problema que é o seguinte, tem que ter um instrumento que não permita com que
as informações antigas, mais ignorantes, mais pejorativas, mais tristes, mais difíceis, tem que existir um instrumento que não permita com que isso avance do inconsciente profundo para o consciente presente, que é uma área de pouco espaço. E o instrumento que regula isso é um instrumento chamado ego. Então, esse ego, ele funciona alegoricamente como sendo uma porta giratória. Não é? É uma porta giratória onde ele trava para informações do inconsciente profundo que, se passarem para o consciente presente, vão te proporcionar imenso mal-estar, vai te proporcionar desequilíbrio em razão dos distúrbios que vão ocorrer. Porque são informações com as quais você não está preparado para lidar, porque são muito tóxicas hoje para você, mas não foram tóxicas num determinado instante. Então isso não pode avançar. E na tua consciência, o que ocorre? Em determinados instantes, você precisa liberar espaço. Por quê? Porque como você está encarnado e está interagindo constantemente com inúmeras coisas, então essa consciência, que é a ponta que está lá de fora do iceberg, é muito pouco. E você então precisa liberar espaço para que outros dados, outras informações possam chegar ali e acabar ficando como base de memória. Então as informações que você não lida mais, não precisa mais, elas passam pelo ego e passam a ser arquivadas no inconsciente profundo. Então a dinâmica emocional está funcionando dessa forma. E o que está ocorrendo? Esse ego, ele funciona como se fosse a porta giratória da agência bancária onde você vai. E vamos imaginar então o seguinte, que você tem determinados arquétipos que foram constituídos ao longo de todos esses milhões de anos, que se apresentam providos de conteúdos. Vamos imaginar, por exemplo, que você tenha sido um tirano numa determinada existência. E você tem inúmeras pessoas que pereceram nas suas mãos. É um registro que você tem, são conteúdos que se encontram em arquétipos. Suponhamos que você tenha expropriado alguém, a família foi para a rua, se desequilibrou, todo mundo morreu. São informações que você tem no seu arquétipo. Existem informações boas, qualitativas? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Mas sobre estas a gente não tem que tratar agora, porque isso é já a aquisição que você tem. Nem Deus vai tirar aquilo de qualitativo que você já desenvolveu. Então a gente tem que despender tempo discorrendo sobre questões que não foram ainda acertadas. Que no caso são esses conteúdos que estão proporcionando mal-estar. Então o que ocorre? Alegoricamente, é como se esses arquétipos, eles abrissem a porta e a informação vazasse numa toxicidade extremamente grande. E pelo fato da informação ser muito forte, ser muito intensa, ser muito pejorativa, ela passa pela porta chamada ego, pela porta rotatória chamada ego, numa velocidade absurda e se instala no consciente presente. E o que ocorre quando acontece isso? É a sensação de mal-estar que você começa a ter, é a sensação de dor que você tem, é a interpretação de sofrimento na qual você acredita que se encontra envolvido. Ou seja, informações que acabam sendo absorvidas pela consciência e você, nesse instante encarnado, vai se ressentir desse tipo de sensação. Mas são informações antigas que passaram pelo ego. Então, esse ego, como estrutura protetiva, ele precisa então ser o quê? Fortalecido para impedir que tais informações passem para a consciência e te atrapalhem no momento presente. Então, alegoricamente, nós poderíamos interpretar o seguinte: imagine que você está pintando sua casa e você está com um macacão e ele está sujo de tinta, carregado de tinta. E você se lembra que tem que resolver alguma coisa no banco imediatamente. E você vai de macacão no banco todo cheio de tinta. Quando você passa pela porta giratória do banco, o macacão vai esbarrar na porta e vai ficar cheio de sujidade a porta com a tinta que está no teu macacão. Quando você pega e estabelece a estrutura do ego, você está dizendo então o seguinte, que conteúdos extremamente ruins existentes no teu inconsciente profundo, eles às vezes conseguem vazar pelo ego, eles conseguem vazar pelo arquétipo, trafega no inconsciente profundo até chegar no ego, que é a porta giratória, e passa pela porta, e quando essas informações tóxicas passam pela porta, parte da sujidade delas ficam presos nessa porta chamada ego. E o resto que consegue passar se instala na tua consciência, só que de maneira menos pesada, de maneira um pouco mais leve, de uma maneira um pouco mais tranquila. Por isso que você não se desequilibra
tanto em razão de certas coisas que vêm de antes. Por quê? Porque essa estrutura chamada ego, ela trava e segura parte da surdidade existente. Para você ter uma ideia muito rápida desse tipo de ocorrência, a gente vai poder falar de um transtorno, não é? Que é a bipolaridade. E você vai chegar e vai dizer o seguinte, que tem alguém no teu meio que é bipolar e que você tem extrema dificuldade em tratar, porque hora está em cima, hora está embaixo. Dentro de um tempo muito rápido, muito curto. E você vai dizer então o seguinte, que não é possível alguém estar tão comportado, tão equilibrado em determinado instante, e de uma hora para outra começa a se apresentar como um tirano, como um déspota, se desfazendo de todo mundo, proporcionando de ser um mal-estar, uma hora está aqui, outra hora está aqui. E você vai chegar e vai dizer o seguinte, são duas pessoas distintas, são duas personalidades. E, na verdade, você não está tratando de duas personalidades, você está tratando de uma mesma personalidade apresentando características diferentes. E estas características diferentes que se apresentam é condizente, então, a todo um problema interno que o ser está carregando em razão de determinadas situações que foram vivenciadas em encarnações anteriores, cujo tempo passou, e no processo das inúmeras reencarnações que teve, num determinado momento, internamente começou a perceber que tudo aquilo que foi feito foi uma grande perda de tempo, foi uma grande bobagem. E o arrependimento tardio se instala. E esse arrependimento tardio se instala por quê? Porque como o ser é detentor do arquétipo primacial ou primordial, que é Deus em nós, onde você foi criado já em cima do trilho, em cima de questões de segurança e para se desenvolver, quando esta informação que você encontra em você entra em comparação com este posicionamento de arrependimento tardio, isso entra em conflito. E o conflito gera uma pressão interna extremamente grande. E o que essa perversão interna precisa fazer? Precisa, de alguma maneira, ser aliviada. E ela se alivia através de uma personificação deturpada naquilo que você vai interpretar como sendo bipolaridade. A bipolaridade apresentada nada mais é do que o extravasamento, do que a liberação de uma pressão interna condizentes a conteúdos que se encontram, conteúdos extremamente danosos, tóxicos, que vazam pelo arquétipo, passam pela estrutura chamada ego e que se instala no teu consciente presente. Então, no final das contas, nós vamos chegar à conclusão do seguinte, que bipolares todos nós somos, porque bipolares não se trata única e exclusivamente de um transtorno que se apresenta pela ótica científica. Bipolares todos nós somos. Você sai de casa de manhã para o trabalho ouvindo Mozart. Você sai de manhã para o trabalho ouvindo a grande missa de Mozart, lá na área número 8, chamada Et Incarnatus Est, que é uma das áreas mais lindas que foram compostas até hoje. Você está naquilo que se chama de estado Zen, estado alfa. Então você está num estado. Você toma uma fechada, você já entra em impropérios, você já começa a xingar a pessoa, você já começa a pensar de uma maneira desanuviada. Você estava aqui e veio para cá. Passado o tempo, você continua a se lembrar daquilo que se deu. Chega no serviço, comenta a respeito. Chega à noite, conta para tua esposa o que aconteceu. Todos eles são estados diferentes perante uma mesma questão, perante uma mesma causa. Isso não é bipolaridade? Então, bipolaridade é uma apresentação que tem que ser apresentada de maneira contínua dentro de aspectos proporcionados por pensamento de desequilíbrio. E qual de nós que não é bipolar nessa situação? Então, há de se interpretar o seguinte, que existem questões internas que têm gerado apresentações presentes que precisam ser arrumadas. Por isso que é de fundamental importância que nós nos suportemos em Platão, porque Platão ele apresenta numa obra fantástica dele chamada República um estudo chamado Mito da Caverna, um discurso chamado Mito da Caverna. E esse mito da caverna ele é fundamental para que nós nos coloquemos, para que nós nos sintamos envolvidos em problemáticas internas extremamente grandes que têm ocorrido. Porque no mito da caverna, muito rapidamente falando, ele diz o seguinte, existia uma caverna onde existia um grupo de pessoas, dois grupos de pessoas dentro dela, um grupo de pessoas livres e um grupo de pessoas presas. As presas encontravam-se acorrentadas na totalidade até o pescoço.
e voltadas para o fundo de uma caverna. E as que se encontravam soltas carregavam então madeira e colocavam madeira numa fogueira que se encontrava acesa atrás de quem se encontrava preso. Então, quem está preso está olhando para o fundo da caverna, e você tem uma fogueira que está atrás deles. E quem está solto passa na frente da fogueira, e ao passar na frente da fogueira, projeta a sua imagem no fundo da caverna. E quem está preso, então, se acostumou a ver as projeções no fundo da caverna, e passa a acreditar, então, que aquilo é realidade, que aquilo é a verdadeira vida. E um dia, um dos que estão presos consegue se soltar e vai para fora da caverna. E quando vai lá para fora da caverna, então ele começa a ver uma outra realidade. Ele vê a luz do dia, a claridade do dia, as cores, as pessoas se movimentando, e ele chega à conclusão do seguinte, que a realidade é aquela, e não a que está no fundo da caverna. E ele entra numa dualidade, então, porque daí ele fica imaginando, posso viver aqui fora ou vou lá dentro avisar meus amigos que existe uma outra realidade aqui dentro? E ele opta por ir para dentro da caverna. E quando chega lá, ele conta para quem está preso. E quem está preso, como está demais focado naquelas imagens projetadas no fundo da caverna, passa a achar que ele está falando uma mentira e passa a achar que ele enlouqueceu. E no final das contas, o que eles fazem? Mesmo preso, dão um jeito de matar o cara. Se nós estamos falando de estruturas emocionais, do inconsciente profundo que tem sido trazido para o consciente presente, então nós vamos dizer o seguinte, que todos nós temos vivido o mito da caverna, porque alguém que te despediu há 30 anos atrás, até hoje você se lembra do que ocorreu. E quando você está falando disso, você está dizendo então o seguinte, que da mesma maneira que existia uma projeção no fundo da caverna, em razão das pessoas que passavam em frente à fogueira, está se dizendo que alegoricamente em nós existe um projetor cujo filme está passando em tempo real 24 horas por dia. Termina o filme e começa outro, termina o filme e começa outro, termina o filme e começa outro. E no teu inconsciente profundo, o que tem ocorrido? Estas imagens têm sido projetadas constantemente. Principalmente imagens condizentes a questões de sabor, porque você não esquece. Porque você não quer esquecer. E quando se diz que você não esquece, que você não quer esquecer, está te dizendo o seguinte, que você não quer ir para fora da caverna. Você não quer se renovar. E você encontra-se no corpo físico, você encontra-se reencarnado para que seja possível renovar-se internamente para que no corpo, no consciente, no momento presente, você se sinta melhor. Para que você se sinta melhor. Então, é de fundamental importância que nós venhamos a interpretar toda essa relação, todo esse mecanismo existente. Por quê? Porque se você tem imagens que estão sendo projetadas, é importante que nós interpretemos então o seguinte. Projetadas constantemente dentro de você. Referentes a situações, questões que se deram em outras encarnações. E se tais questões te proporcionaram algum tipo de mal-estar em razão do arrependimento tardio que se deu, então por algum motivo você não tem se perdoado. E o fato de você não estar se perdoando dá combustível para que a projeção destas imagens antigas continuem a acontecer em você internamente. Então é a mesma coisa de eu dizer o seguinte, são 11 horas aqui, são 11 horas da noite lá em Tóquio. Todo mundo sabe que isso está acontecendo. Todo mundo sabe que é noite lá. Todo mundo sabe que tem um fuso de 12 horas até Tóquio. Então você não está vendo a noite em Tóquio, você não está vendo as pessoas andando à noite em Tóquio, você não está vendo as pessoas dormindo, mas você sabe que está acontecendo. Da mesma maneira tem ocorrido no mito da caverna em nós, apresentado por Platão. As projeções têm ocorrido, mas você conscientemente não tem sentido. Por quê? Porque essas projeções estão ocorrendo na área do inconsciente profundo. Elas existem, têm te incomodado e tentam passar ou têm passado em determinados instantes pela estrutura chamada ego, que é a porta giratória, e em determinados instantes tem se instalado no teu consciente presente. Por isso que você vai dizer que às vezes saiu bem de manhã, estava tranquilo, foi almoçar e depois do almoço te bateu uma tristeza que você não sabe de onde veio. Ou então você vai chegar e vai dizer o seguinte, que está sendo tomado por uma sensação de medo que você não sabe o que está ocorrendo.
nós temos tido a oportunidade de viver, ipsis literis, nesse instante, todo esse processo de ação e reação. Porque essa pandemia que está se dizendo, ela é condizente com o combustível que se dá, porque você não tem pandemia ocorrendo do nada. E aquilo que tem se apresentado nesse instante como um imenso processo de aprendizado para nós, está suportado em cima de qual problemática emocional? Medo. Você só tem pandemia porque existe medo. E o medo existente não é condizente a alguma coisa de agora. O medo existente é condizente a questões que se deram muito lá atrás, em encarnações passadas, onde você teme uma determinada represária. Você sabe que foi culpado de determinadas coisas. E a questão chamada culpa, ela tem bombado de uma maneira muito intensa, porque você sabe que fez, sabe que não foi correto, o arrependimento tardio se deu, mas você teme a represária por parte daqueles a quem você feriu. São as imagens de Platão no fundo da caverna, mas imagens referentes a um filme extremamente antigo, mas que continua sendo projetado no dia de hoje. Então você precisa dar um jeito de desligar essa câmera, esse projetor. Você tem que dar um jeito de desligar esse projetor. Você precisa dar um jeito de entrar em negociação boa com essa estrutura chamada ego, no sentido de que você a fortaleça, para que tais informações vindas do inconsciente profundo não passe mais com tamanha facilidade e com tamanha flexibilidade por essa porta chamada ego. Porque o ego, alegoricamente, é como se fosse o porteiro do teu prédio. É o cara que permite quem entra, é o cara que permite quem sai. Ele resolve a situação. Então, essa é a problemática existente. É isto que nos tem envolvido historicamente. São estas bases históricas, primitivas, atávicas, que nos têm envolvido, fazendo com que determinadas sensações de mal-estar, independentemente daquilo com que você esteja envolvido, estejam se apresentando nesse instante. Porque as questões, elas são individuais. As questões, elas são individuais. E individualmente necessitam serem resolvidas. Onde entra Jesus? Jesus é o médico. Como a veneranda Joana diz, é o grande médico das almas. E é aquele que tem asseverado no seguinte: ninguém verá o reino de Deus, ninguém voltará para os trilhos seguros, retos e corretos, porque em razão do livre-arbítrio com o qual você se encontra envolvido desde sempre, você resolveu pular do trilho, você resolveu sair do trilho. E quando você resolveu sair do trilho, você empreendeu o caminho que desconhecia, adentrou ambientes que não dominava, envolveu-se com situações que te proporcionaram extremo mal-estar. E na mesma mão que você interpreta a saída, você tem que interpretar o retorno. Porque se demandou algum tempo até o ponto em que você tem achado melhor voltar, você tem que interpretar o retorno. E Jesus então diz o seguinte: ninguém verá o reino do céu se não nascer de novo. Porque o nascer de novo apresentado por Jesus é o instrumento chamado corpo físico, que te permite a recuperação em si mesmo. E o nascer de novo é encontrar-se no corpo, tendo a oportunidade de vir a se envolver com outros e novos conceitos, preceitos e pensamentos, que gerarão processo de renovação interna, que gerarão, então, o quê? A possibilidade de que esses arquétipos sejam fechados e travados com cadeado. A possibilidade de você vir a conquistar a estrutura chamada ego, no sentido de que esta ferramenta, de que essa porta giratória se torne mais seletiva. E só permita passar por ela quem realmente ela não consiga suportar, quem realmente ela não consiga dominar. Mas é você que tem que fazer esse processo de conquista para poder azeitar a engrenagem. Então, senhores,
A reencarnação, ela é de fundamental importância na interpretação que se tenha do fato de irmos nos recuperando internamente, irmos nos recuperando psiquicamente, irmos nos recuperando emocionalmente, porque toda manifestação apresentada no ser decorre das questões emocionais. Você não tem uma doença orgânica que se inicie no perispírito. Você não tem uma doença orgânica que se inicie no corpo físico. Ainda que saibamos que o processo funciona em duas vias, é uma estrada de duas vias, porque o espírito dá o comando, o perispírito absorve e transfere para o corpo físico. E as impressões que você recebe no corpo orgânico, elas são transmitidas para o perispírito e são transmitidas para o espírito, que é as arquivas. Então é um processo de mão dupla, né? De duas vias. Mas tudo começa na emoção. Tudo começa na emoção. Né? Para nós termos uma ideia, se nós formos numa das obras da série psicológica de Joana de Ângeles, chamada Autodescobrimento, Joana assevera o seguinte, que doenças orgânicas existentes hoje, conhecidas como diabetes, hipertensão e artrite, são todas elas condizentes a problemas emocionais, a sentimentos desorganizados que se deram com o nome de agressividade, cólera, ciúmes e medo. Cólera, ciúme, medo, agressividade, são responsáveis pelas doenças conhecidas neste instante como sendo hipertensão, diabetes e artrite. Então, para que você possa ter uma ideia, é o seguinte, está se falando de uma reação neste instante, no corpo, em razão de sentimentos que você começou a acalentar em existências lá atrás, em encarnações lá atrás. É um processo de continuidade, de intensificação no sentir, de intensificação no pensar, de modo que num determinado instante, a problemática existente no perispírito venha a eclodir no corpo físico. Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, é muito tranquilo ao dizer sobre a questão do desenvolvimento de matrizes. Não é? E quando ele fala sobre o desenvolvimento de matrizes, ele está dizendo o seguinte, você pensa de um jeito, esse pensamento que você tem, ele tem uma carga energética, e se essa carga energética for deletéria, ela vai ter que se acomodar em algum ponto de algum lugar. E o ponto em que ela vai ter que se alocar é o perispírito, porque o pensamento é matéria, por questão de proporcionalidade, vai ter que ser absorvida também por uma questão material, e nesse caso é o perispírito. Se você pensa de maneira extremamente qualitativa e extremamente boa, óbvio, a alocação vai ser da mesma forma, mas gerando então o quê? Processo de bem-estar. E quando o Manuel fala a respeito dessas questões, ele está dizendo então o seguinte, que essas energias deletérias que se alocam no perispírito, elas começam a desenvolver pontos. Esses pontos ele chama de matrizes. E na continuidade de uma mesma maneira de sentir, de uma mesma maneira de pensar, você vai inflando então essa matriz, que a partir de um determinado instante ela se transforma numa lesão. E essa lesão, sendo continuamente aberta pela maneira de pensar, num determinado instante na estrutura do perispírito, ela eclode molecularmente e todas aquelas moléculas que se tornaram infectadas pela lesão que eclodiu, elas são transferidas para o corpo físico, por quê? Porque o perispírito está vinculado ao corpo físico e a doença orgânica se instala. E tudo isso em razão do quê? Das questões emocionais. Então, quando se diz que Jesus é um instrumento libertador, quando se fala que Jesus é o grande médico das almas, então está se dizendo o seguinte, que Jesus, no seu imenso amor, que na sua maneira carinhosa de se apresentar, que na sua maneira amigável de observar, de envolver e tratar, naturalmente ele está constituindo ambientes medicamentosos. Ele tem apresentado, então, em razão disso, o antídoto que se encontra no ambiente. E como todo mundo está reencarnado, e como a reencarnação é um ponto extremo de importância para o espírito, no sentido dele vir a se recuperar, o que Jesus faz? Trata de todos o tempo todo. Porque Jesus sabe que a problemática não é física, ele sabe que a problemática é emocional. Ele sabe que a problemática é emocional. E o cara é tão esperto, o cara é tão bom, que ele faz então o seguinte, ele fala por parábolas, né? No sentido de que
possa ser que de uma maneira mansa e tranquila alguém já consiga compreender, absorva e comece a refletir sobre aquilo, porque é fundamental que se interprete que a Gênese de Kardec, no capítulo 14, que trata sobre os fluidos, né, trata sobre a constituição da matéria, e se trata sobre a constituição da matéria, então apresenta naturalmente como que o processo de absorção se dá. E dentro dessas questões da absorção, obviamente que a absorção ela se dá em razão do quê? Da liberação da mente, em razão da liberação do pensar dentro daquilo que se interpreta o sentir. Então tem aqueles que compreendem facilmente o que Jesus diz na forma da apresentação amorosa, que na verdade se traduz em ação medicamentosa, e tem aqueles que não entendem o que Jesus diz e vão para casa. E como Jesus sabe que eles não compreenderam, o que é que Jesus instiga? A busca pelo entendimento daquilo que ele tenha falado. Então, a cada vez que alguém tenta se lembrar, tenta compreender o que Jesus diz, o que ele vai pensar em si próprio? Mas que foi mesmo que o mestre quis dizer com aquilo? A cada vez que tem esse o que foi mesmo que o mestre quis dizer com aquilo, está adentrando numa frequência diferente, que é física. E está se aproximando da frequência apresentada por Jesus, que estipula então o quê? A constituição do ambiente medicamentoso. E quanto mais ele se preocupa em buscar interpretar Jesus, ele está se lembrando de Jesus. Se ele se lembra de Jesus, ele está no ambiente de Jesus. Se ele está no ambiente de Jesus, ele está sorvendo a estrutura medicamentosa deixada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E começa então a se melhorar. O se melhorar é o fechamento de arquétipos danosos, é o fechamento de todo um conteúdo danoso que tem apresentado, inclusive, o problema dos complexos. Porque todos nós nos encontramos carregados de complexos. E os complexos emocionais que nós trazemos é condizente àquilo que a veneranda Joana, então, diz, que complexo é tudo aquilo que apresenta conteúdo perturbador. Complexo é tudo aquilo que apresenta conteúdo perturbador. Se nós conversamos a respeito de arrependimento tardio, tente imaginar em que nível de perturbação emocional alguém não possa estar condizente a um determinado arquétipo ou uma soma de arquétipos que tenha apresentado conteúdos nessa situação. Então, o remédio apresentado por Jesus, partindo do princípio que o problema começa na emoção para depois deflagrar no corpo, é condizente a fechamento desses arquétipos. Jesus vai fechando os arquétipos. Jesus vai impedindo que os conteúdos perturbadores venham a se manifestar, porque a estrutura chamada ego nem sempre consegue aguentar, nem sempre consegue travar a passagem de tais conteúdos dotados de uma intensidade tóxica tão absurda, onde na questão do processo reencarnatório não poderia estar ocorrendo, porque se nós formos no livro 3º do Livro dos Espíritos, que trata basicamente sobre as leis, você vai encontrar lá uma lei chamada Lei de Conservação, onde literalmente no início do texto, não que os espíritos digam desta forma, mas literalmente no início do texto, os espíritos estão dizendo o seguinte: você precisa permanecer no corpo. Você precisa permanecer vivo no corpo. Para quê? Para que o processo reencarnatório tenha validade, para que o processo reencarnatório seja valorizado, para que o processo reencarnatório te proporcione o princípio da recuperação de si em si mesmo, no sentido, então, de que você venha a andar com maior tranquilidade, com maior desenvoltura. Então, o que Jesus tem apresentado são instrumentos que tendem a proporcionar com que venhamos buscar o remédio necessário, venhamos a nos envolver com os instrumentos necessários para que esse processo de recuperação interna do espírito se dê através da outra e nova concessão que nos foi proporcionada, que é a reencarnação. Encontrar-se no corpo, senhores, é de uma importância medonha. E é de uma importância medonha por quê? Porque você precisa dos outros para se recuperar. Só isso. Você precisa dos outros para se recuperar. Nem precisa se falar de questões de estatística. Mas
os que se encontram pernoitando sob marquises, pontes e viadutos, é o número mínimo perante a grande maioria que se encontra agrupadas em grupos cuja instituição é chamada de família. A grande maioria está agrupada. Poucos encontram-se sozinhos. Poucos são os que se encontram com um cobertorzinho roto embaixo do braço, caminhando por avenidas, ruas e estradas ao longo de 365 dias. Poucos. Poucos. A grande maioria está agregada embaixo do mesmo teto. Porque no processo reencarnatório, você encontra-se suportado naquilo que nós vamos encontrar no capítulo 14 do Evangelho, chamado Honrai vosso pai e vossa mãe, onde os espíritos tratam a respeito do parentesco corporal e do parentesco espiritual. Onde eles deixam muito claro o seguinte, que o parentesco, na forma que é observado, ele não se dá por questões de DNA, não se dá por questões genéticas. A parentela existente não é orgânica, a parentela existente se dá por afinidade. E ela se dá por afinidade naquilo que se interprete como sendo simpatia e como sendo antipatia. Porque o problema é emocional. Não é? A pessoa que você ama dentro de casa é família. Aquele que você considera como parente que está fisicamente longe de você é família. O chefe que você diz que é um déspota, que é tirano, é família também. E é família também por quê? Porque independente das questões serem tóxicas ou das questões serem amenas, o problema está se dando por sintonia. O problema está se dando por sintonia. Se o teu chefe é déspota e você não deixa de se lembrar do cara, se ele é tirano e ele está no teu pensamento o tempo todo, como se fosse o mito da caverna de Platão, então ele é teu parente. Por quê? Porque o envolvimento é emocional, é por questão de afinidade. Então ele é teu parente. Como também é teu parente aquele que mora em Londres e que passa um zap para você e você conversa com ele, sendo que ele está a milhares de quilômetros de distância. É afinidade. E nas questões de afinidade, nós então precisamos interpretar o quê? O que se encontra envolvido no ambiente. Porque a gente precisa interpretar as coisas por uma questão de proporcionalidade e não por uma questão de Deus quis, Deus quer. Por uma questão de proporcionalidade. Se Jesus constitui ambientes medicamentosos, e se nem todos são capazes de absorver na íntegra aquilo que de melhor Jesus está propondo, então há que se interpretar o seguinte, que você só consegue absorver naquilo que você consegue compreender. Porque cada um está suportado dentro do seu tempo de entendimento e compreensão dos fatos. Nem a mais nem a menos. Cada um dentro deste histórico gigantesco pelo qual temos trafegado ao longo de milhões de anos, que acabaram perfazendo etapas que temos superado e com a qual nos encontramos envolvidos ainda, que é a etapa da razão. Isso tem proporcionado não apenas desenvolvimento de afinidades espirituais que reencarnam próximos a nós, como nós reencarnamos próximos a eles. E se cada um de nós está no seu tempo de entendimento e compreensão dos fatos, então a absorção do remédio é proporcional àquilo que você tenha condições de compreender, de interpretar e de absorver. Por isso que você está encarnado com determinadas pessoas. Porque, como são seres individuais, tem apresentado, então, históricos individuais e diferentes. Como são seres individuais, estão suportados em experiências individuais e diferentes das suas. E as diferenças existentes entre nós é o que tem proporcionado, então, a oportunidade de aprender. É que nos tem proporcionado a oportunidade de absorver algo que se encontra no meio e que naturalmente começa, então, a te proporcionar algum tipo de amenização na estrutura emocional, fazendo com que você, no momento presente reencarnado, tenda a se apresentar de maneira um pouco melhor, de maneira um pouco diferente ao longo do tempo. Isso que o processo reencarnatório nos tem proporcionado, oportunidade de renovação em nós mesmos. Oportunidade de calibragem da porta mecânica chamada ego. Oportunidade de realinhar
a estrutura, as estruturas que se encontram ainda meio que abaladas, em razão da maneira como temos sentido, pensado e procedido. Por isso que Jesus nos tem apresentado, não é, as bem-aventuranças, também conhecido como Sermão do Monte. Por quê? Porque você tem o evangelho todinho, que é extremamente importante. Extremamente importante. Mas você tem o núcleo duro, que são as bem-aventuranças. Não é? E nesse núcleo duro chamado as bem-aventuranças, Jesus apresenta os instrumentos libertadores que são necessários para que você rearranje a estrutura, para que você conquiste o ego e para que você não seja afetado em razão de informações tão antigas que venham a se apresentar no consciente presente. Que você viva melhor. Que você viva melhor. Então, é por isso que é importante que nós interpretemos que nas bem-aventuranças, você vai ter lá bem-aventurados os puros de coração. E quando Jesus diz sobre a pureza de coração, Jesus está dizendo sobre uma coisa básica. Ele está dizendo então o seguinte, que o teu coração é o que suporta o teu pensar. Ou seja, o teu coração é o sentir. E ele suporta o pensar. E o pensar suporta as apresentações, as demonstrações. E Jesus então diz o seguinte, que o mal não é o que entra pela boca, o mal é o que sai da boca. E se o mal é o que sai da boca, então ele vem do sentir, que é o que se encontra no seu coração, é transferido para o pensamento e é deflagrado na parte externa. Então, se assim ou é, o que Jesus tem solicitado? Tira de dentro do teu coração os instrumentos que te têm impedido de caminhar, os instrumentos que te têm impedido de aproveitar da melhor forma possível a reencarnação que te foi dada por concessão, por uma outra e nova oportunidade. Tira de dentro do teu coração o ódio, tira de dentro do teu coração o ressentimento, tira de dentro do teu coração o rancor, tira de dentro do teu coração as memórias doloridas, que se encontram sendo projetadas constantemente no fundo da sua caverna. E da mesma maneira que o consciente necessita de espaço para que outras e novas informações o habitem, há necessidade então que teu coração seja liberado, tenha um espaço liberado para que itens como sendo a compaixão, itens como sendo a gentileza, itens como sendo o carinho, a afabilidade, a doçura, possam nele habitar. Porque se o sentir estiver bem, o pensamento estará bem e o proceder proporcionalmente ao que tem se apresentado. E naturalmente, através dessas questões muito simples, porque o que Jesus apresenta é a simplicidade, e a simplicidade é o único instrumento que gera resultado. Então, através dessas ações muito simples, é que você vai se renovando na estrutura emocional e naturalmente vai se apresentando para o outro de modo que seja possível interpretarmos o seguinte, que há necessidade em todos os instantes de que ao passarmos por alguém possamos ali deixar as impressões extremamente positivas de modo que ele possa manter uma lembrança agradável da nossa passagem sobre ele. E se para isso há necessidade de estarmos trabalhando em todos os instantes, em todos os momentos, é exatamente por isso que há necessidade de nos envolvermos no trabalho contínuo, referente ao desenvolvimento da crença, da fé, naquele que tem assumido a responsabilidade nas transferências das informações libertadoras, dizendo-nos em todos os instantes, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai, senão por mim. Muito obrigado a todos os senhores pela paciência que tiveram, pela oportunidade que nos concederam de estarmos juntos. E vamos assim, então, agradecendo imensamente a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a Maria com seu imenso amor, aos bondosos amigos espirituais que nos envolveram, que nos auxiliaram na busca da compreensão, do sentir, do imenso amor apresentado e que se mostra constante pelo nosso Senhor Jesus Cristo.
E que assim, ressentidos de tudo isso que nos tenha sido proporcionado através do seu imenso amor, possamos nos sentir mais fortalecidos, animados e perseverantes em nós mesmos, mas principalmente suportados em seu nome. Que a tua paz, o teu amor, Senhor, nos envolva e nos ampare a todos, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos. Um ótimo domingo. Ai, ai, ai. O que eu posso falar nesse encerramento aqui, rapaz? Emocionado igual aí com o Celso. Celso, muito obrigado. Como a gente costuma brincar com alguns amigos, 2 palavras para você. Parabéns. Rapaz, ai, muito bom. Mais uma palestra para a gente ver, rever, pesquisar. O Celso dá tanta fonte, dá tanta base, né? Tantos livros e citações incríveis, que cabe a nós fazer esse exercício. Peraí, deixa eu ver o que a Joana de Ângeles falou aqui. Peraí, deixa eu olhar esse capítulo do Evangelho que o Celso comentou. É uma grande oportunidade que nós temos, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, Celso. Um ótimo domingo para você. Desculpa a falha no começo, a gente vai ajustar isso, foi só um detalhe ali, mas graças a Deus a palestra serve para isso, a gente aprender junto também. Não é? Sem dúvida alguma. Então é isso, meus amigos da querida SEAC, quanta saudade de todos. Esperamos nos encontrar em breve, mas por enquanto é por aqui, pelo Facebook da nossa SEAC, estaremos juntos em breve. Tá bom? Quarta-feira online, a palestra aqui novamente. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, uma ótima Páscoa, sempre com Jesus no coração. E ao nosso querido Celso, muito obrigado novamente. Gratidão eterna, querido. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, Rick. Grande abraço. É isso, pessoal. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.